Senhoras e senhores, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de orientá-los. Nós temos o site da Câmara, na internet, e nós temos um dispositivo, um link, em que a pessoa pode acessar, né, e acompanhar a reunião em tempo real pela internet. Então, se você quiser informar algum amigo que está distante, fora da cidade, fora do país, né, para acompanhar essa reunião solene, pode informá-lo para entrar no site da Câmara, tá certo? Câmara GV, é fácil, acessa e lá tem um link bem grande lá para você clicar e acompanhar, tá certo? câmaragv.mg.gov.br, se você quiser orientar algum amigo aí para acompanhar. Mas antes, eu gostaria de convidar o vereador Cezinha Alvarenga, também o vereador Levi Vieira, para acompanhar o nosso homenageado até o plenário, por favor. Gostaria de convidar para compor aqui a mesa o pai do Arley, senhor Geraldo Urias de Andrade. Convido também a mãe, Cirlane Alves de Andrade. Convido também o Wallace Alves de Andrade, irmão. E o primo, o Cláudio Frank. Na realidade, a família toda representada aqui. Olha, de uma forma muito especial, nós queremos agradecer todos os presentes, né, principalmente os amigos, os familiares do Arley, que vieram aqui prestar essa singela, pequena homenagem diante da grandeza do seu feito, diante da importância que hoje exerce no mundo esportivo e, sobremaneira, representando a nossa querida governadora Valadares. Motivo de muita honra, de muita alegria, proporcionar esse momento tão festivo. Antes de darmos início a esta reunião, gostaria de pedir que todos fiquem de pé para que possamos ouvir a execução do hino nacional. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza.
pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Gostaria de pedir a nossa nobre colega, a vereadora Iracide Matos, que faça a leitura do requerimento que deu origem a esta reunião. Requerimento 421/2014, processo 416/2014. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve requer desta presidência, na forma regimental, a designação de uma reunião especial a fim de prestar homenagem ao lutador valadarense Warley Alves, que venceu a luta do UFC TUF Brasil 3 no dia 31 de maio deste ano. O horário e a data serão definidos posteriormente. Câmara Municipal de Governador Valadares, 2 de junho de 2014, vereador Ricardo Assunção, subscrito por mais 10 vereadores e aprovado por unanimidade. A gente faz questão de citar que esse requerimento surgiu depois de uma conversa com o nosso nobre vereador Cezinho Alvarenga, que aqui está, e que rapidamente tinha na data de hoje uma agenda para uma reunião especial para uma instituição de Governador Valadares, e o mesmo abriu mão desta data em virtude da agenda do Warley. Nós estávamos em contato com ele, ele havia nos dito: Ricardo, vou estar em Governador Valadares nesse final de semana, e a gente não tinha data para prestar essa homenagem. E o vereador Cezinha, sensível da importância dessa homenagem, abriu mão da reunião, marcou a sua reunião para uma outra data. Eu quero aqui de público agradecer a você, Cezinha, em nome dessa casa, em nome dos familiares, agradecer por estar conosco nessa homenagem, tá? Quero agradecer também a presença que muito nos envaidece, Levi Vieira, Levi presidente, jovem de comunidade humilde de Governador Valadares, enfrentou todos os percalços da nossa vida, e hoje está aqui como representante legítimo do povo. E muito obrigado pela sua presença, acompanhado do seu assessor. Quero agradecer também, de uma forma muito especial, a presença do Nicolas Mota. Nicolas, ele é um lutador também. Na primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer o Warley, ele estava presente, foi o juiz da nossa luta, né, Warley? Quem quiser ver o que aconteceu nessa luta, é só entrar no site e ver lá, que eu venci, não? Não? Então tá. Foi uma luta no videogame, viu, gente? Para quem não sabe a história toda aí, viu? Da vez que ele esteve lá no programa Balanço Geral. Quero agradecer também Daniel, que é um grande amigo de longa data, com a sua esposa Lili, que aqui está. Cadê Lili?
Beijo para você. E eu acompanhava na internet, de uma forma muito especial, né, a dedicação que você empregou para divulgar as lutas, né? E a gente ficava naquela expectativa tremenda e você fez um trabalho muito bonito ao lado dos amigos e dos familiares, viu? Quero fazer questão de citar seu nome aqui. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer também o Raison Vieira, está aqui representando a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, representando o secretário Fábio Brasileiro. Gostaria que ele, por favor, ocupe aqui o local de destaque na nossa mesa, por favor, como representante da Secretaria de Esporte, da nossa querida Valadares. Muito nos honra aqui com a sua presença, tá bom? Quero agradecer também a presença do Wilcirley Silva, empresário e assessor também do nosso querido amigo vereador Paulinho Costa, que não pôde estar presente, mas deixou aqui um abraço, né? Deu uma ligação, recebeu uma ligação agora mesmo, e ele mesmo disse da impossibilidade de comparecer, mas de coração está aqui e desejando muito sucesso à sua carreira. Tá bom, Silei? Obrigado pela sua presença. Gostaria de pedir à nossa secretária vereadora Iraci de Matos, e mais uma vez agradecê-la, né, porque a Iraci, nós compomos aqui na Câmara, somos 21 vereadores, e nós compomos aqui o grupo dos independentes. E esse grupo se mostra muito unido, né, muito participativo. E ela me disse agora há pouco que não poderia me deixar sozinho nessa, né? Obrigado pela presença, muito nos honra e muito me honra estar ao seu lado como vereador e sabedor do trabalho que você desenvolve. Tá bom, Iraci? Muito obrigado, vereador Ricardo. Queria que a vereadora fizesse a leitura nesse exato momento do currículo do homenageado. O Arley Alves é um lutador de MMA brasileiro, nascido em Minas Gerais, mais precisamente em Governador Valadares, no dia 4 de janeiro de 1991. Foi para o Rio de Janeiro com 1 ano de idade e, aos 10, começou a treinar kickboxing. Aos 18 anos, conquistou a faixa preta kickboxing e hoje acumula 12 títulos na categoria. A origem do apelido Slitshot Stiling provém de sua fé. O Arley acredita que a força dada a ele para vencer seus oponentes no octagon é mesmo que Deus deu a Davi para superar Golias, o gigante. E assim o Arley segue vencendo todos os seus desafios independente do tamanho deles. Início no MMA. O início da carreira de Arley no MMA foi surpreendente desde o seu primeiro dia, após treinar Victor Jim, desculpa porque é tudo em inglês, para realizar uma aula teste. O Arley Alves teve ótimo desempenho e convidado para treinar pelo dono da academia. E foi, né? E foi. E foi. Desculpa que está escrito errado, como está tudo em inglês, e foi convidado para treinar pelo dono da academia. O lutador continuou a sua caminhada rumo ao sucesso e entrou no X-Gym, onde treinou com atletas renomados, entre eles Ronaldo Jacaré e Paulo Thiago. Atualmente, continua treinando no X-Gym e ortogrante de grade de lutadores do UFC, e alguns profissionais já apontam como promessa para desafiar os melhores lutadores da sua categoria. TUF Brasil 3, trajetória. A trajetória de Arley Alves, no início até o título peso médio do TUF Brasil 3, foi brilhante, com ótimas performances em todos os combates do programa. E o trabalho ficou ainda mais valorizado após ele revelar que lutou com a mão quebrada nas eliminatórias para entrar na casa. Quando venceu um dos favoritos, o atleta X-Gym sofreu 2 fraturas mínimas no metacarpo da mão direita. A vontade de ser campeão do reality show e o medo de ser cortado falaram mais alto. O Arley Alves é um grande vencedor da categoria dos médios de The Ultimate Fight Brasil, temporada 3, com uma atuação de
Gala. O lutador mineiro derrotou Márcio Lioto com uma guilhotina no terceiro round e obteve o tão esperado contrato no UFC, e organização mais popular da MMA do planeta. O estilo agressivo demonstrado durante o programa se manteve. Logo no início do combate, o Arley pressionou Lioto e levou ao lutador adversário ao nocaute. Não é nocaute. A nocaute. Não é não. Não é nocaute não. É knockdown. O domínio, entretanto, não se limitou ao jogo em pé. O atleta de Governador Valadares encaixou 2 quedas plásticas e minou qualquer ação do rival na parcial inicial. Se o favoritismo já se encontrava sobre o Arles após o primeiro round, ele cresceu ainda mais na parcial seguinte. Embora afetado pelo cansaço, o lutador do ex-gym manteve um ritmo mais forte e minou a estratégia de Lioto, claramente tentando encontrar a distância. Esse é o currículo dele. Vamos só para esclarecer que Iracy, além de ser mulher e não dominar a arte, né? Nunca fez luta, não, Iracy? Não, mas dá tempo, tá? Para dizer a verdade, eu não vejo as lutas, via dele, porque sabia que era valadarense, eu sofro muito, fico nervosa e brigo muito com eles. Para que isso? Então, eu não sei nem os termos verdadeiramente usados nas lutas. É justificável, sim, tá, querida? Pode ter certeza absoluta que até mesmo os grandes profissionais, né, da comunicação mundiais, né, eles também cometem essas gafes. Até mesmo tem uma que é memorável, né, da esposa de um grande empresário da comunicação, né? Ela ficou mais ou menos uns 3 meses treinando para falar octagon, né? E com isso algumas pessoas cometem esses erros mesmo, mas é compreensível, tá, querida? Eu nunca fui tão ruim de inglês, não, mas já estou longe dele há bastante tempo. Mas olha só, daqui a pouco nós vamos quebrar, como é de costume, né, o protocolo aqui, vamos passar a palavra para os vereadores presentes aqui, as autoridades, quem queira se pronunciar. Antes, porém, eu gostaria de passar a mesa diretora dessa reunião para a vereadora Iracy de Matos, para que ocupe esse lugar, para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Nesse momento, passamos a palavra ao vereador Ricardo Assunção, autor desse requerimento, do requerimento que deu origem a esta reunião. Com a palavra, vereador Ricardo Assunção. Vereadora Iracy de Matos, que ora preside esta reunião solene. Quero também saudar todos os integrantes da mesa, na pessoa do grande homenageado, o Arley Alves. Eu quero estender meus cumprimentos a todos vocês, familiares, né, e até mesmo os amigos aqui presentes. Na pessoa do meu querido amigo Léo, o qual eu não tive a honra de desafiar ainda no tatame, mas ainda o farei, só se for doido. Mas o Léo é um amigo de faculdade e um grande incentivador também do esporte, e sempre destacou, né, o trabalho que o Arley vinha desenvolvendo, e na pessoa dele eu quero cumprimentar todos os presentes e convidados, e saudar a minha equipe, a equipe do nosso gabinete, que em pouco tempo conseguiu realizar, né, o trabalho necessário para a gente reunir esse público de qualidade para essa reunião tão especial. Quero saudar aqui a minha filha Camila, que aqui está, linda como sempre, e ao lado também de minha esposa Cristina. Obrigado pela presença. João Emanuel também é um guerreiro, lutador, está aqui com a sua futura esposa. Obrigado, viu? Imprensa presente, amigos. Eu confesso, Arley, que quando propus essa reunião, eu pensei logo, vou escrever um texto
e vou ler esse texto. Mas eu falei, não, depois eu vou abrir mão de falar decorado e vou deixar o coração falar. Porque desde o primeiro dia, aquela primeira participação sua no programa Balanço Geral, a identificação com a sua verdade, a verdade que você transmite através do seu olhar, através das suas palavras firmes, essa verdade que eu enxerguei através da sua figura, me permite hoje falar com o coração. Você coloca hoje o coração no seu punho e defende não só a sua carreira profissional, uma carreira de uma pessoa que pretende alçar voos, mas com o objetivo tão somente de ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu vejo que a sua verdade vai além. Você é uma pessoa que honra muito a sua família, deu para perceber isso através do programa, e honra primeiramente a Deus, que é a nossa maior força, que é a base de qualquer ser humano. Não adianta você se imaginar como o autossuficiente, que sem a força divina, sem a fé, você não chega a lugar nenhum. E algumas pessoas, até durante o programa, comentavam, né, mas o Warley passa uma imagem, às vezes, de empáfia, mas isso é mal compreendido pelas pessoas que não têm a oportunidade de conhecer verdadeiramente a sua essência. Porque essa autoconfiança, ela vem de Deus, primeiramente, e da educação que você recebeu dos seus pais. É preciso, tudo o que você faz na vida é preciso ter uma autoconfiança, uma confiança em si mesmo, uma confiança no que você é capaz de produzir. E o Warley foi capaz de produzir este feito graças a essa força divina, essa força de vontade. Eu queria destacar isso. E para a população de Governador Valadares, quando nós iniciamos a informação de que nós iríamos prestar essa homenagem, deixa eu fazer só um parênteses aqui para a gente informar. Quando eu cheguei a essa casa, nós tínhamos homenagens praticamente todos os dias. E a minha primeira atitude aqui enquanto vereador foi diminuir o número de honrarias. Por quê? Estava perdendo o brilho, estava perdendo o glamour. Quando você se presta a homenagear alguém, esse título tem que ser recebido por quem é homenageado e pela sociedade como a grande honraria do município de Governador Valadares. Então nós propusemos reduzir para 12 no ano. Nós temos títulos de cidadão honorários aqui em Governador Valadares, mais de 300 pelo último levantamento, de pessoas que sequer fazem questão de receber a honraria. Isso devido à popularização do título. Então eu acho, no meu entendimento, o entendimento dos meus colegas vereadores, é que uma homenagem, ela tem que seguir um critério. E o principal desses critérios, é o que você fez. Engrandecer o nome de Governador Valadares. Honrar o nome de Governador Valadares. Infelizmente, hoje a cidade vive um momento triste no que diz respeito à segurança pública. Se bem estou certo, até a última semana, 78 homicídios. Nós estamos caminhando agora, já chegou a 80, a equipe da IPTV dos Vales nos informando aqui. E isso é o resultado de algo que a gente vem falando na televisão há 18 anos. Nós não temos políticas para tirar do meio da criminalidade esses jovens que estão hoje ociosos. E eu vejo o esporte, não só a luta, mas como também o futebol, um caminho. E que, lamentavelmente, as nossas autoridades competentes, elas não dão atenção especial para esse fato. Enquanto um jovem está ali, gastando a sua energia em cima de um tatame, ele está longe da violência, está longe das drogas. E você hoje, Warley, é a referência maior dos nossos jovens valadarenses. E o que nós queremos aqui, além de homenagear você, é estimular que outros jovens também sigam o mesmo caminho que você seguiu. Eu sei que na sua família você teve o caminho, você teve uma orientação, uma base, sustento, pilar de uma sociedade justa, é a família, e a sua família demonstra essa força na sua vida. Mas eu quero que com essa homenagem hoje,
amanhã ao ser estampado nos jornais, amanhã ao ser noticiado nos telejornais, que estimule ao pai a levar o filho para o caminho do esporte, para que lá ele possa ter o contato com a disciplina, porque no esporte nós sabemos que a disciplina é trabalhada com muita, mas muita seriedade. Então você hoje é o super-herói do povo valadarense, super-herói das nossas crianças, que sonham um dia ser você, e que você seja esse estímulo para a nossa juventude de Governador Valadares, e que você receba, mas com muito carinho, esta singela homenagem, mas porque você merece todas as honrarias possíveis. Eu fico aqui honrado com a Secretaria de Esporte da nossa cidade estar aqui, representada pelo Raisso. Raisso, muito obrigado pela presença, mas eu não vou me furtar o direito de subir um pouco o tom do meu desabafo. Lamentavelmente eu recebo, durante a semana, e os vereadores aqui podem dizer bem, cerca de 3, 4, 5 pessoas que pedem apoio para levar o seu filho para uma competição. E aí eles precisam alocar ônibus, precisam pagar hospedagem, precisam pagar inscrição. E o vereador, às vezes, ele é o único caminho que essas pessoas encontram para poder tentar vencer na vida através do esporte. Mas isso acontece, sabe por quê? Por falta de políticas sérias nessa cidade. Infelizmente, nós não encontramos esse apoio devido. Nós temos que cobrar da Secretaria de Esporte do município, cobrar da Secretaria de Esporte do Estado e até do Ministério do Esporte mais incentivo para as nossas academias, para os nossos jovens, para os nossos atletas. Chegar onde o Arley chegou não foi só por mérito dele, não. Ele contou com apoio do empresariado, que lamentavelmente aqui em Valadares nós temos grandes indústrias e que viram as costas para os atletas. Indústrias que pensam tão somente no lucro, mas não conseguem enxergar num atleta como o Arley a sua maior vitrine para divulgar a sua marca. Lamentavelmente, a cidade de Governador Valadares fecha as portas para pessoas como o Arley. Quantos mais saem daqui para buscar apoio? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, porque em Governador Valadares não encontram apoio, vereador Cezinho Alvarenga. E aqui nós temos grandes indústrias. Nós temos indústrias fortes aqui. Nós temos pessoas ligadas à política da nossa cidade e que pertencem, que são donos de grupos valiosíssimos e que não investem absolutamente um tostão com os nossos atletas. Enquanto eles virarem as costas para os nossos atletas, nós vamos assistir ainda os nossos jovens sendo assassinados, se envolvendo no mundo das drogas. O que eu faço aqui é um desabafo para que as nossas autoridades, para que as nossas empresas abram mais as portas para esses jovens que hoje, se estão no mundo da criminalidade, é porque as portas estão fechadas para eles, mas que eles podem se tornar lá na frente um Nicolas, um Arley Alves. E Deus abençoe a todos vocês, meu muito obrigado pela presença. Como eu disse, eu tenho uma assessoria muito eficiente, né? Eu quero agradecer na pessoa do Nico, né, nosso chefe de gabinete, a Carla Emanuele, que ali está na plateia, a Bel, que se desdobrou para realizar um belo trabalho, né, fez o contato direto com o Arley aí. Ela falou, eu vou fazer porque eu sou fã dele, então não foi nem obrigação para ela. Mas nós apresentamos vários projetos nessa casa aqui de incentivos fiscais para as empresas apoiarem o esporte. E, lamentavelmente, nós tivemos alguns projetos vetados que não saíram do papel por forças contrárias, né? Você sabe muito bem, né, Iraci, como é que é difícil você implementar uma política séria nesse município, mas mesmo assim a gente vai rompendo, vai vencendo, né? Quero agradecer também a presença aqui do Heitor, se faz aqui presente,
dentro do útero, na barriguinha da sua mamãe, Romilda Vieira, e vai ser, com certeza, um lutador assim como o Arley, tá? Romilda, beijo para você, obrigado pela presença. Senhoras e senhores, nós vamos passar agora para um momento especial. Gostaria que o Arley se posicionasse aqui à frente da nossa mesa. Gostaria que os vereadores também se posicionassem aqui, para que ele receba com muito carinho, Marley. Como eu disse, você é maior do que essa honraria. O seu feito demonstra uma grandiosidade jamais vista aqui no município de Governador Valadares, e nós estamos carentes de heróis assim como você. E Valadares precisa enaltecer os nossos heróis. Nós precisamos apoiar pessoas como você, que propagam positivamente o nome de Governador Valadares. Então, por esse motivo, eu convido aqui a vir à frente para receber uma homenagem especial. Homenagem especial por ter conquistado o TUF Brasil 3 e por fazer de Governador Valadares essa cidade destaque no cenário nacional e internacional pelo seu feito. Você é um guerreiro merecedor dessa homenagem. Agora eu gostaria, então logo a sessão de fotos, você pode, se você quiser fazer o seu pronunciamento, pode ficar à vontade lá, tá? Eu sei que essa honraria não tem o peso daquele cinturão que você já pegou lá, mas... Agora vamos ouvir o nosso campeão, o Arley Alves. Boa noite. Gostaria de dizer algumas palavras aqui. Para mim é uma honra estar sendo homenageado na minha cidade qual eu nasci, qual eu amo muito. E vendo o Ricardo desabafar, que eu também quero desabafar. Eu não entendo nada de política, o que eu entendo é de pessoas. Eu acho que o povo precisa de uma ajuda. Eu acho que o povo necessita de incentivo. E eu tenho meus projetos, meus planos, e eu quero montar sim um centro aqui na cidade. Creio que agora com a ajuda dos presentes aqui, eu consiga realizar o meu sonho de estar tirando a criança, a população da vagabundagem e estar colocando ela para aprender um esporte, a ser um cidadão de bem. Que eu acho que não só aprender uma profissão, porque na minha vida se nada mais der certo na luta, eu posso abrir um tatame, dar aula, e eu fui um cidadão de bem porque tive uma família do meu lado e também porque fui amparado na luta. Então eu acho que a nossa população precisa disso, acho que nossas crianças precisam disso. Então eu vou fazer o que eu puder fazer e eu vou trazer esse cinturão primeiro por Deus. Eu sei que é muita estrada pela frente, eu tenho que trabalhar muito, mas eu vou trazer por Deus, pela minha família e por Governador Valadares. Porque vocês precisam disso, o povo de Valadares precisa disso, o povo de Valadares precisa, as crianças precisam enxergar em alguém esse exemplo. Então, eu agradeço primeiramente a Deus por ter me tornado esse exemplo aqui na minha cidade, e quero que assim seja não só em Valadares, como toda Minas Gerais e todo o Brasil. Eu sonho que é muito grande, mas não é impossível. Eu acho que com a ajuda dos presentes eu vou conseguir fazer isso. E o que depender de mim, eu estou levando a bandeira de Valadares, e o que depender de mim, desculpa o termo, mas estamos juntos, e o que eu puder fazer para incentivar o esporte, incentivar a criançada, eu estou aqui. E não só o esporte de luta, todos os esportes. Tenho um projeto, tenho um sonho de criar um mega ginásio aqui. Uma escola com um mega ginásio, e que as crianças passem tempo integral dentro da escola e tempo integral treinando para poder ter uma profissão e saírem de lá na faculdade, tudo direitinho. Então é esse o meu sonho, espero um dia conseguir realizar com a ajuda de todos aqui. Muito obrigado. Arley, a gente
eu carrego comigo uma frase que sintetiza, eu acho que se encaixa bem para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Quem não vive para servir, não serve para viver. Você com a sua dedicação na sua vida profissional, você consegue atingir os seus objetivos, mas sempre com o desejo de retribuir. Isso é bonito, isso é nobre, isso é nobre. Porque a gente percebe pessoas que sobem um degrau na vida e já começam a esquecer as suas origens, as suas raízes, né, as suas referências, e você se mostra, né, em uma grandeza de espírito, de não perder a sua essência. Isso é muito nobre. Só para a gente explicar, eu sei que muitos de vocês aqui, né, sabem muito bem, mas nós estamos vivendo hoje a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, ela reúne as principais seleções do mundo. Ou seja, é a reunião dos melhores, das melhores equipes do mundo. E hoje nós temos em Governador Valadares um integrante de uma seleção dos melhores. Porque assim como nós temos a CBF, nós temos o UFC, que é hoje a empresa mais importante e, segundo dados científicos, é o esporte que mais cresce no mundo. Ou seja, o UFC é a Copa do Mundo e que reúne os melhores de cada categoria. E você é um desses melhores. E Valadares deve se orgulhar disso, porque algumas pessoas fazem questão de esquecer passado, de esquecer origem, e você, o tempo que teve a oportunidade, destacou o nome de Governador Valadares. E o nome de Governador Valadares sendo destacado primeiro, uma emissora, né, que é a terceira maior emissora do mundo, que é a Rede Globo, e a gente faz questão aqui de citar aos profissionais que aqui estão da InterTV, né, mesmo eu sendo da Record, todo domingo à noite eu estava lá, meu filho, ligado, vidrado, porque a gente estava torcendo junto com você. Cada soco que você desceria no seu adversário, você pode ter certeza que ali o peso também de uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Mas não só o apoio de 300 mil habitantes, que é Governador Valadares, todo o estado, todo o Brasil estava com você, porque você conseguiu cativar o povo, né, devido ao seu jeito marrento como carioca e ao mesmo tempo simples como mineiro, que ia ali pelas beiradas e conquistava todo mundo e conseguiu ali. Eu fico muito emocionado de dizer isso para você, tá? Mas eu gostaria de pedir, nós vamos quebrar os protocolos aqui, porque aqui pela reunião, pelo regimento interno dessa casa, fala quem preside, o homenageado e também quem está homenageando. Mas eu vou pedir aos servidores dessa casa, que tem um pouquinho de paciência, que nós vamos abrir para os presentes aqui. Quem quiser uma pequena palavra de incentivo, de motivação, fique à vontade. Eu começo pelos vereadores, primeiro dele, vereador Cezinho Alvarenga. Te agradeço pela oportunidade, parabenizar a sua dedicação em ter conseguido uma agenda junto com o homenageado. Cumprimento você, parabéns em cada Assunção, obrigado pelo carinho. Cumprimento a minha amiga vereadora Iracide Matos, que no português eu nunca vi ela errar, mas a concentração estava tão forte no português, e são nomes realmente. Então, te parabenizar pela leitura também, pela confiança em estar aí nessa homenagem, pela valorização de estar aqui conosco. Quero cumprimentar o Wallace, o irmão, né, é um guerreiro também junto. Quero cumprimentar o Cláudio Frank, primo. Quero comentar o Raisson Vieira e pedir que mande um abraço para o Fábio Brasileiro. A gente sabe da dificuldade que o município tem, e a gente, antes de eu chegar nessa casa, eu achava até que era má vontade, mas a gente sabe a dificuldade que é jogar verba do município de Valadares para a cultura. E sua crítica é muito boa com relação às empresas que têm a oportunidade de deduzir o imposto de renda, né, a emenda parlamentar do deputado estadual e federal, que esse é o meio da gente conseguir
injetar dinheiro na Secretaria de Cultura e Lazer. A gente sabe que do orçamento aqui fica praticamente 90% com a folha de pagamento, com a saúde e com a educação. Quero cumprimentar o seu Geraldo, parabenizar pela essa motivação que o senhor carrega aí. O senhor também, eu estou achando que o senhor ainda está nativo ainda, o senhor está fortão para dar. Cumprimentar a sua mãe, Cirlane, cumprimentar a imprensa que estava aí, o Júlio Salles, né, e a InterTV, em nome do Saulo. Quero cumprimentar a sua esposa, Ricardo, que aqui está te acompanhando, a Cristina, minha amiga. Quero cumprimentar o assessor e amigo do nosso vereador Paulinho Costa, grande amigo, empresário, companheiro de sempre. Mande um abraço para o Paulinho. E dizer, Ricardo, que tive o maior prazer de cancelar a reunião quando você disse que somente na segunda-feira dava para o homenageado Arley estar aqui. Você honrou Valadares. Esse é só o início. A reunião especial, porque não deu tempo que a Câmara aprovasse o título de cidadão, no caso, o Ordem de Brasão, que você é nascido em Valadares. Nós vamos te honrar com essa homenagem. Não deu tempo, porque passa pelas comissões, demora uns 60 dias. Eu já peço desde já que conte com minha assinatura, porque é difícil também você ver um valadarense que tenha prazer e orgulho de levar o nome de Valadares. E você e sua família e seus amigos têm esse prazer de levar o nome de Valadares. E nós temos que valorizar isso em dobro. Porque muitos falam, escorrega. Não, nós somos de Valadares, com os problemas, com as dificuldades, mas nós amamos Valadares, uma cidade que veio, que era um distrito de Peçanha, hoje é um grande município. Vamos ter segundo turno, uma referência para 1.600 habitantes. E vamos também ajudar esse projeto, esse sonho seu, como vereador e futuramente como deputado, eu e o Ricardo, e quem seja que está aqui hoje como vereador, como deputado, para montar essa associação, essa fundação, que é o sonho de todo atleta do bem, como o Cafu, que é tem um grande centro, como também os lutadores, o Glover Teixeira, que eu falei com o Ricardo, que eu faço questão que trazer ele aqui nessa casa, que ele honrou o nome de Sobralha, um município de 10 mil habitantes, ele levou o nome e tem certeza que pela sua fé, pela sua capacidade, você vai ter a oportunidade de disputar o título e vai vencer. Parabéns, Deus abençoe a todos. O Cezinha estava falando agora há pouco que, né, o Arley puxou essa disciplina do pai, né, puxou essa força, né, que o pai tem, essa postura, né, puxou a doçura também da mãe, mas o cabelo é do pai. Vou passar a palavra agora para o Levi Vieira, por favor, vereador. Boa noite, senhor presidente Ricardo Assunção, no papel de presidente. Em nome do Arley, cumprimento toda a familiar, toda a mesa aqui presente, todo familiar aqui da tribuna. A minha pessoa quer dizer assim, no sentido de oportunidade, parabenizar por onde você chegou e dizer que a minha pessoa também vem de uma oportunidade, mora assim numa comunidade muito pobre, vim do lixo, às vezes fala que lixo não tem valor, tem sim, que a minha pessoa está aqui, hoje honrando por honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui representando um bairro, uma comunidade e uma cidade de Governador Valadares. E parabenizar por ter dito o nome de Governador Valadares numa rede, igual o Ricardo falou, numa rede tão grandiosa, porque nós precisamos de pessoa igual a sua pessoa. Porque, às vezes, quem pode levar o nome da cidade tem o poder de falar o nome de Valadares e, nacionalmente, não fala. Às vezes, as pessoas que, onde a gente menos se espera, está ali honrando, está ali cedendo pelo nome de Valadares, que sabe que sim, nós precisamos. E quando o Ricardo colocou que nós precisamos de apoio, é verdade. Porque a minha pessoa, para chegar até aqui, primeiramente teve o apoio de Deus, que é o mais importante, que é o mesmo que o irmão almeja. E a minha pessoa teve o apoio de um policial militar. Antigamente eu era chamado de vagabundo, ladrão, traficante, assassino. Hoje, por honra e glória do Senhor, eu sou chamado de Vossa Excelência. Então eu fico muito feliz por a sua pessoa e pela minha pessoa ter chegado até aqui. Que Deus possa te abençoar, a você e toda a sua família. Muito obrigado. Olha, eu falei no início de referência, como você é uma referência hoje para os nossos jovens. Levi me dá a liberdade de citar isso, e ele faz questão de falar isso para que sirva de estímulo também para outras pessoas. Levi chegou ao mais baixo do que um ser humano pode chegar. Felizmente, o envolvimento com o mundo do crime,
trabalhou como catador de lixo e conseguiu... Não, isso até hoje você faz. Você vê, trabalha até hoje como montador de palco, todos os eventos que tem na cidade, ele tem uma equipe, virou empresário hoje, comanda, né, um grupo muito forte, mas de origem humilde, conseguiu superar todas as dificuldades, todos os obstáculos da vida com a força da palavra, com a força da fé. E hoje está aqui como representante de um povo, tem uma votação expressiva, mais de 2.000 votos de confiança, é representante aqui daquela comunidade do Turmalina, comunidade que sofre com a violência, mas que mesmo assim ele continua com muita dedicação e muito nos honra também estar aqui ao seu lado, tá, vereador? Passo a palavra agora à vereadora Iracide Matos. Eu cumprimento o vereador Ricardo Assunção, nosso companheiro de Bloco dos Independentes, que é isso mesmo, quando eu tinha outros compromissos, desmarquei para estar aqui, né, auxiliando e também trazendo o Arley, o meu abraço, né, e o meu respeito pelo sua vitória. Eu disse que eu não vejo muito esse esporte porque eu acho agressivo, eu fico agoniado, eu nem durmo às vezes, mas parabenizo e valorizo, né? Eu quero cumprimentar o Raison Vieira, aqui representando o secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude. Nós temos que desvincular essas secretarias para a coisa funcionar, senão não vai funcionar mesmo. Quero cumprimentar o senhor Geraldo, que é o pai do Arley, a Cirlane, que é a mãe. Quero cumprimentar aqui o Wallace, que é irmão, e o Cláudio, que é o primo. Vereador Cezinha Alvarenga, nosso companheiro, já sofremos aqui hoje de manhã, né, Cezinha? Vereador Levi Vieira, eu tive que... Wilcirley, aqui representando o vereador Paulinho Costa, cumprimentar a Simone, a Bernadette, o Jairo, em nome de vocês, estender o cumprimento a todos os outros familiares, a esposa do vereador Ricardo Assunção e os demais que estão aqui presentes nessa noite tão brilhante, e o meu assessor que está ali com a gente aqui, Miranda. Olha o Arley, a sua família é uma família de lutadores e vencedores. Eu conheço a sua família há muitos anos. Eu trabalhei com a Simone, trabalhei com a Sandra, trabalhei com a tia Sônia, que está nos Estados Unidos. E a sua família, hoje eu estava pensando nessa homenagem, pensei comigo, olha, é uma família que luta e vence. Eu tenho certeza disso, que a sua mãe e seu pai, no Rio de Janeiro, lutaram muito para dar essa educação para você, porque no Rio de Janeiro também não é fácil. Eu morei no Rio 12 anos, estudei na Gama Filho, me formei lá em serviço social, fiz serviço social, e não é fácil. Se em Governador Valadares não é fácil, no Rio de Janeiro mais ainda é difícil, né? É muito difícil educar o filho no Rio de Janeiro. Tem que querer muito e tem que ter muito princípio de família e orientação divina para que as coisas deem certo, assim como está dando para você. E eu quero dizer o seguinte, a palavra confirmando aqui, ratificando a palavra do vereador Ricardo. Olha, nós estamos chegando em Governador Valadares num patamar de violência que está difícil de reverter. E aí, quando nós não tivermos a questão da prevenção, nós vamos ter que ter o quê agora? Sempre que não tem prevenção, nós temos que ter a cura, né? E fica tudo muito mais caro. E o esporte, seja qual for ele, é a forma de hoje estar ajudando a diminuir a violência. Porque o esporte, o jovem que mexe com esporte, ele não vai para o rumo das drogas, porque ele valoriza a saúde, ele valoriza o corpo, e ele não se mete em droga. Então, Arley, a sua ideia, eu quero parabenizar, e quero, se eu estiver viva, porque você é bem mais novo que eu, e você, que eu sei que você tem muito desejo de montar seja uma fundação, seja qualquer forma de estar ajudando a tirar as crianças da rua, levando as crianças para o esporte, pode contar com essa vereadora, porque eu sou quase parente sua,
Não porque você está famoso hoje, mas a Simone está ali, a família, tem pessoas da família aqui, que sabem que eu tenho um grande carinho por vocês todos, da família de vocês. Parabéns, que Deus continue abençoando os pais, a você e toda a sua família. Muito obrigada, tá? Bem disse a vereadora Iracide Matos, né, o fato dela estar aqui lembrando que ela tem um parentesco, né? Porque nessas horas assim me aparece um monte de parente mesmo. E eu comecei a rapar o cabelo para poder falar que sou seu primo. Ô, Ricardo, só um agradecimento que eu esqueci. Agradecer a Simone e o Jairo, que se não fosse eles eu tinha ido para Belo Horizonte, eu tinha uma agenda marcada lá, desmarquei para amanhã, para estar prestigiando nosso amigo aqui. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Valeu mesmo. Olha, já passamos aqui, eu vou deixar agora o microfone aberto para a mesa. Quem quiser se pronunciar, o pai, fique à vontade. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Pessoal do auditório. Boa noite ao presidente da mesa. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu sofri muito em Valadares, que eu sempre trabalhei muito. E quando nós tivemos a oportunidade para ir para o Rio, eu saí daqui despreocupado, porque eu sei que onde você está, Deus ele faz a diferença. E após eles tomar um novo rumo, ele quis aceitar ir para uma luta, ele achou que seria o melhor para ele, ele tomou essa posição, e nesse momento Deus começou a ajudar o Arley, para que hoje ele pudesse ter a oportunidade de ajudar centenas e milhares de pessoas. Eu fico muito feliz quando ele levanta a mão e agradece a Deus pelas vitórias, e diz assim: aí Valadares, estamos juntos. Eu fico feliz da vida porque é uma cidade bonita. Se você olhar a paisagem de Valadares, lá do alto da Ibituruna, ou de avião aqui por cima, você vai ver que Valadares é um lugar muito bonito. E eu agradeço todas as pessoas por esta homenagem, eu agradeço o Cláudio, que veio com a gente, que tem sido um grande apoio no Rio de Janeiro. O Cláudio é uma grande ferramenta para a gente dentro do Rio. O irmão dele, o pastor Alex, também é uma ferramenta. Não pôde estar aqui com a gente, mas é uma grande ferramenta. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês que se encontra aqui. Essa honra que está sendo passada, a gente passa ela para Deus, porque é muito importante saber de você, do seu caráter, o seu brilho, a sua moral, saber de todas as demais pessoas que estão aqui. Vocês têm um desejo muito grande de fazer Valadares crescer e tirar muitas crianças do mundo da violência. Desculpa até eu falo muito, mas o traficante está lá na esquina, ele quer o menor para poder levar uma droga para ele, porque ele sabe que o menor não vai ter tanto problema se for pego pela polícia. E o menor, quando não tem uma oportunidade e para ser levado pelos pais para uma igreja ou para uma academia, para ter uma disciplina, ele começa a aceitar aquilo ali. E uma criança, quando ela é convencida de menor que o mal faz parte da vida dela, fica difícil você retornar. Eu tenho visto muitos pais e muitas mães que às vezes choram por causa de filhos e filhas, porque falta o apoio moral e falta o apoio do mundo político, que muitas das vezes, como o senhor havia falado, as grandes empresas hoje, elas não têm abraçado essa causa, mesmo sabendo que tem benefícios em impostos. Às vezes eles dão as costas e deixam de lado. Mas Deus abre portas. Ele abriu para o Arley Alves, ele abriu para a nossa família. Eu agradeço a todos vocês, agradeço aquele homem ali, ó, porque ele tem sido uma bênção na nossa vida também. E as demais pessoas que eu não conheço todo mundo, eu fico feliz por você, pelo papel da vereadora, nossa amiga já de muito tempo. Ó, vou marcar uma luta com ela é lutadora. Então, olha, Deus abençoe vocês. Todo governador Valadares precisa ver que existe em Deus na vida de pessoas que querem fazer o bem. Eu agradeço a Deus por isso. Muito obrigado pela oportunidade. Paz seja convosco. Ainda deixo a palavra aqui para a mesa. Alguém mais gostaria de pronunciar? Fique à vontade, Raíssa. Raíssa representando a Secretaria de Esporte de Governador Valadares, o FAB brasileiro. Boa noite a todos. É difícil a gente falar por último, né, que quase não tem muito o que dizer, mas até porque já me senti contemplado nas falas dos vereadores. Só mesmo agradecer, Arley. Eu estava aqui pensando, tive a oportunidade de morar um tempo no exterior, e a gente via o nome de Valadares ser tão divulgado negativamente lá fora, e quando a gente vê
o nome de Valadares sendo propagado dessa forma positiva é motivo de orgulho para todos nós. Então, mesmo só reforçar o que todo mundo disse, parabenizar por esse sucesso. Quero dizer também que, em nome do secretário Fábio Brasileiro, que a secretaria está de portas abertas para você. Queria até que você, de repente, fosse lá conversar com a gente a respeito desse seu projeto. Nos interessa, sim. Talvez não é de conhecimento de todos. Valadares foi contemplada com a unidade do CIE. O CIE é o Centro de Iniciação Esportiva, que o governo federal está construindo em todo o Brasil. E Valadares foi uma das poucas cidades contempladas com esse centro, que vai ser no Turmalina, região do Levi. E já foi dada a ordem de início das obras, aproximadamente 1 ano e meio será concluído, se Deus quiser. E esse centro contemplará espaço para lutas, como o UFC e outras mais. Então, gostaria já de convidá-lo para discutir isso com a gente, de repente a possibilidade de a gente estar fazendo parceria com o governo do estado, governo federal, iniciativa privada, para quem sabe colocar em prática esse seu projeto. Muito obrigado. Muito bem. Olha, eu fui informado agora, mas ainda dá tempo de estender essa homenagem também. Como eu disse, é uma homenagem ao Arlen, mas é extensiva à família, primeiramente, e também aos amigos, né? E os fãs que acompanham o trabalho dele. Mas essa pessoa merece ser destacada, está aqui no nosso meio, que é o avô do Arlen, né? O Juraci. Muito obrigado pela presença, tá certo? Se sinta, né, homenageado também pelo trabalho, pela história de vida. Vocês têm uma família muito, muito bonita, tá? Que Deus abençoe. Gente, mais algumas pessoas. Daniel, você gostaria de falar um pouquinho também? Não, Daniel? Fica à vontade, eu sei que você está emocionado, hein? Público presente, alguém gostaria? Você quer falar? Fica à vontade. Maurício, leva o microfone para ele, por favor. Agradecer o Carlos, está de parabéns, presidente aí, obrigado, presidente. A política, eu acho que a política de Valadares tem muitos candidatos novos, reeleger os vereadores, muitos candidatos novos para ser deputado. Eu acho que nós temos que mudar a política de Valadares, eleger novas cabeças novas para ser deputado, para brigar, né, para coisas boas para Valadares, que Valadares é um descaso. Antigamente chamava Figueira do Rio Doce, já pertenceu Peçanha. Santa Rita era Paulo Zeno, nós fomos criados junto lá, né? Verdade. No Santa Rita. Então, eu acho que está na hora de Valadares dar uma subida. Nós estamos precisando de quê em Valadares? Indústria. Por quê? Indústria gera emprego, entendeu? Você vê Ipatinga, há muitos anos atrás, a Uzi Minas era para vir para aqui, mas não deixaram sujar, poluir a cidade. Agora Ipatinga está daquele jeito, um grande estádio, que a indústria vindo para a cidade, gera dinheiro, o estádio vai crescer. O Democrata é o time que tem mais torcida no interior de Minas Gerais, está precisando de um grande estádio, então está precisando de políticos, deputados estaduais, federais, que brigam para trazer, para crescer nossa cidade, governador Valadares, já chamou até governador Valadares, hoje é governador Valadares. Verdade. E os políticos para brigar, para trazer coisa para nós, para crescer nossa cidade. Muito bem, Maurício. Obrigado, viu? Obrigado pelas suas falas. Dessa forma, nós vamos encerrar essa reunião especial, mas é um pedido da plateia para que você se dirija até eles e cante a música que você cantou no final da sua luta. Não, ele está querendo falar aqui, não vou pedir para que se aproxime de vocês, é melhor assim, não é? Para receber o carinho dessa plateia que veio prestigiar essa noite especial. E a gente já quer aproveitar aqui, agradecer a cada um de vocês, desejar um bom retorno à residência de vocês. E nós vamos exibir, por favor, o vídeo. Enquanto ele canta, tem um vídeo também para a gente exibir, para você acompanhar um pouco da história do Arlen. Com você, Arlen. Deus que fez, quem não acreditou, Valadares no TUF 3. Muito bem, vamos
acompanhar um pouquinho do vídeo. O Arley foi um grande destaque da terceira edição do Copa Brasil, um atleta bem completo, bom no jiu-jitsu, agressivo em pé, teve boas vitórias para entrar na casa, derrotou o Wendel Negão, que a meu ver era o favorito, mas nem entrou na casa, então entra com um pequeno, com certo favoritismo amanhã, o Arley Alves. 185, 83.900. Entrou animado. Outra característica do Arley Alves é que ele é muito tem a mente muito forte, o lado psicológico bem trabalhado. E vem aí seu adversário, Márcio Alexandre, Márcio Lioto! O Márcio Lioto tem esse apelido porque ele é karateca, tem um jogo que lembra o Lioto Matida, e é o que ele tem que fazer amanhã, investir no seu karatê, trabalhar bem a movimentação, entrar, bater, sair, para ir pontuando e tendo brecha, buscar o nocaute. O que acontece é que na casa ele fez esse jogo muito bem, mas não durante a luta toda. Ele sempre cansava, e para derrotar o Arley Alves ele vai ter que fazer esse jogo, manter o mesmo ritmo, 3 rounds. Então não sei não, é difícil, mas se conseguir, claro, tem chance também, é um bom lutador, está invicto na carreira. $184, 83,5 para Márcio Lioto. Aí confirmada a terceira luta, card principal, é final, peso médio do Turf Brasil número 3. Vamos para a penúltima luta. Final, peso pesado, né? É a primeira final que a gente acompanha hoje. Já entrou com diretaço de direita o Arley. Já cai na guilhotina. Fechou a guarda, vai apertando o pescoço do Márcio Lioto. Vai apertando, apagou. Aê, gol! O Arley! O Lioto até... Ó, ele ficou atordoado com esse soco. Quando caiu, sensacional. Gente, dessa forma, a gente quer desejar as melhores vibrações, desejar que a sua carreira seja uma carreira de vitória sempre, e que você continue levando o nome de Governador Valadares ao mais alto de todos os pódios do mundo. Você hoje, sem sombra de dúvidas, é o herói valadarense, é o herói mineiro, é o herói do Brasil, e representa essa cidade. Valadares se orgulha muito de você. Vamos aplaudir o nosso guerreiro, o Arley Alves. Boa noite, bom retorno, que Deus abençoe a todos. Faço questão de registrar aqui a presença, estava num compromisso, mas ligou informando que viria e chegou, mas veio prestigiar Leonardo Glória, Léo Glória, vereador atuante aqui na comunidade de Valadares. Obrigado pela presença, tá, querido?